Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Prefeito de Goiatuba, vice e 2 vereadores da cidade são afastados pela justiça. Homem é preso com documentos falsos e tenta subornar policiais. Criminosos explodem 2 caixas eletrônicos em Buriti Alegre. Jornalista é morto em Ipatinga. Presidente da Bolívia diz estar quase convencido de que Chávez foi envenenado. Religiosos brasileiros rezam por novo Papa e fazem caminhada em Roma. Goiás vence o Vila Nova, 2-0. Atlético tenta entrar no G4. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, razões do Pibinho, gastos em transportes caem mais de 4 bilhões de reais em um ano. O estado de São Paulo, às vésperas do conclave, cardeais falam de reconciliação. Correio Brasiliense, brasileiro vive dia de Papa em Roma. Valor econômico, Argentina rejeita livre mercado para veículos. Estado de Minas, BH, capital do trabalho. Capital mineira tem 6 de cada 10 habitantes incluídos na população economicamente ativa. Jornal do Comércio de Pernambuco, brasileiro cada vez mais favorito a Papa. 0 hora, polo naval esbarra na falta de mão de obra. Brasil Econômico, 2 anos após desastre no Japão, Brasil retoma projeto nuclear. O Popular Goianiense reprova Câmara e Assembleia. Diário da Manhã, cuidado, psicopata ao lado. 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo anuncia que o estado vai assumir a reconstrução do Estádio Olímpico e a recuperação da pista do Autódromo Ayrton Senna. Segundo o governador Marconi Perillo, foram várias as tratativas para que o Ministério Público Federal em Goiás liberasse a licitação do Centro de Excelência do Esporte na Avenida Paranaíba, em Goiânia. Os projetos sofreram adequações, tendo a orientação dos próprios engenheiros do MPF. Tentativas em vão, pois a obra continua parada. E nos últimos dias, o governo estadual tomou a decisão que não vai utilizar mais os recursos federais na obra do Estádio Olímpico e nem do Centro de Excelência do Esporte. Para o governador Marconi Perillo, se viabilizar a obra junto aos empresários e no programa Produzir Fomentar, tem mais chance de começar e terminar rápido. Quando havia possibilidade de se construir com recursos de emendas federais, havia inclusive uma discussão se a arquibancada deveria caber 12 mil, se deveria caber 16 mil. Agora não. Tem a necessidade de dinheiro federal, nós vamos fazer o estádio de acordo com o que está no projeto, de acordo com as especificidades técnicas. Esse projeto tem que ser um projeto tecnicamente redondo, bem elaborado. Então eu posso garantir a você que o projeto está praticamente pronto. Nós estamos, nesse momento, identificando os recursos e eu, definitivamente, não vou buscar mais apoio de emendas nem de recursos federais, porque senão essa obra vai terminar lá pelo ano 2050. Outra praça esportiva importante na visão do governo é o autódromo, que deverá passar por uma requalificação para ser utilizado melhor pela sociedade. Autódromo, nós estamos, nesse momento, discutindo o seguinte:
nós temos 5 milhões para fazer uma reforma que é uma espécie de batom, uma pista e outras coisas. E temos um outro projeto de requalificação do autódromo, transformando o autódromo no período noturno, inclusive, em praça para ciclistas, para famílias, enfim, dar uma utilização melhor àquela praça, que é uma praça, que é um parque dentro de Goiânia, no coração de Goiânia, e que é pouco utilizado, ou que poderia ser muito melhor utilizado pelas famílias goianienses e goianas. Então nós estamos entre um projeto que é mais rápido, mas que implicaria num trabalho menor ou um trabalho maior de requalificação total. Na coletiva à imprensa, Marconi Perillo estava satisfeito com a nova partilha dos royalties do petróleo para os estados não produtores. Goiás receberá quase 200 milhões. Goiás vai receber quase 200 milhões a mais do que recebe. Hoje a gente recebe 6 milhões de reais. Vamos receber quase 200. Eu quero cumprimentar aqui o deputado Claudio e a todos que nos ajudaram. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. A Justiça afastou o prefeito de Goiatuba, Reinaldo Cândido, do PSDB, por participação em um processo de compra de votos nas eleições municipais do ano passado. Além dele, também são acusados de praticar a ação o vice-prefeito Ronaldo Salatiel e os vereadores Jubes Carlos de Oliveira e Genusvaldo Galdino de Araújo. Na sentença assinada pelo juiz Marcos Vinícius Alves de Oliveira, da 38ª Zona Eleitoral de Goiás, os 4 envolvidos e mais o ex-vereador Ciber Buzaim também são acusados de abuso de poder e gastos não declarados na prestação de contas. Da decisão publicada no Diário Oficial, hoje cabe recurso. Se a sentença for mantida, os envolvidos, além de afastados do cargo, podem pagar multa de até R$53 mil e ficarem inelegíveis por 8 anos. Com a publicação oficial da sentença, o presidente da Câmara Municipal, Noroel Buzaim, assume a prefeitura e vai dar posse aos suplentes de vereador. O prefeito Reinaldo Cândido disse que não iria se pronunciar sobre o caso. O vereador Genusvaldo Galdino de Araújo negou que tenha participado do processo e que vai recorrer da decisão. Começa no mês que vem o cadastramento biométrico dos eleitores dos 2 maiores colégios eleitorais do interior, Aparecida e Anápolis. Começa em abril o cadastramento biométrico de 10 zonas eleitorais do estado, que tem abrangência de 22 municípios, entre eles os 2 maiores colégios eleitorais, depois da capital, Aparecida de Goiânia e Anápolis, que juntos somam quase 50% do número de eleitores que farão o cadastramento. O coordenador deste trabalho no Tribunal Regional Eleitoral, Hamilton Pinheiro de Oliveira, explica como será executada esta tarefa. Nós estamos numa fase de visitas técnicas aos locais para que já no início de abril essas atividades estejam sendo realizadas. E como será o cadastramento? O que o eleitor deve levar para fazer esse cadastramento biométrico? O eleitor ele tem que estar atento ao funcionamento da Justiça Eleitoral e se posicionar diante de cada cidade, né, de cada local. Os juízes eleitorais é que determinam qual documentação será necessária. Mas, certamente, ele se informando na zona eleitoral ao qual ele tem o título de eleitor, ele vai poder entender qual é a documentação adequada. Hamilton Pinheiro de Oliveira fala também sobre o prazo para a realização do cadastramento biométrico. Nosso prazo alargado é de abril agora de 2013 até fevereiro de 2014. Entretanto, é importante salientar que os eleitores devem se preocupar em vir o quanto antes para evitar dissabores, né, filas e algum evento superior que possa atrapalhar o cadastramento. Aparecida de Goiânia conta com aproximadamente 270 mil eleitores e para atender o eleitor que for fazer o cadastramento biométrico, serão implantadas ações a fim de evitar demora e filas, como explica o coordenador dos cartórios eleitorais de Aparecida de Goiânia, Breno Prado. Bom, nós vamos implementar uma série de ações visando atender o público, o eleitorado de Aparecida, que realmente é muito grande. Dentre eles é a abertura de alguns postos de atendimento, serão 3 postos de atendimento, além da sede eleitoral, do cartório, onde já vai começar a funcionar no dia 1º. Os municípios que farão o cadastramento biométrico são Trindade, Campestre, Senador Canedo, Caldazinha, Goianápolis, Teresópolis, Goianira, Brasabrantes, Caturaí, Santo Antônio de Goiás, Guapó, Abadia, Aragoiânia, Inhumas, Damolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Bela Vista, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Campo Limpo e Ouro Verde. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h10. A Assembleia Legislativa deve concluir nesta terça-feira a votação de matérias do governo. Ainda restam 15 projetos para serem votados de um pacote enviado pelo governo. A tramitação está ocorrendo de forma rápida, uma vez que as matérias não são consideradas polêmicas. Ao que tudo indica, essas matérias serão apreciadas nesta terça-feira e o líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, destaca algumas delas. Olha, tem projetos aqui importantíssimos que são destinando recursos para entidades que fazem um trabalho importante na sociedade. Vou dar um exemplo para você. Associação Goiana de Medicina, Academia Goiana de Letras, que destina recursos para a Vila São Cotonleno, que faz um trabalho espetacular na cidade de Trindade, com pessoas especiais que precisam de um tratamento especial. Enfim, além deles, há o Profep, que é da Secretaria de Tecnologia, que traz um agrupamento de recursos financeiros para financiar as qualificações profissionais que existem no Estado. É uma adequação que está sendo feita para permitir que esses recursos cheguem aos programas de qualificação profissional, e a gente sabe que até vagas nós temos. Às vezes nós não temos pessoas qualificadas para assumir. Então a importância de ter esse projeto aprovado aqui. Também tramitam na Casa projetos e requerimentos de autoria dos parlamentares e que devem ser votados. Um deles ainda está nas comissões. É de autoria do deputado Marlúcio Pereira, do PTB, que propõe a implantação de academia a céu aberto em cidades goianas. Olha, vendo a necessidade das pessoas se exercitarem mais e às vezes não ter oportunidade de pagar, e às vezes outros ficam até com vergonha de ir para a academia. Então a nossa proposta é colocar muitas academias ao mesmo tempo em várias cidades, né, do município e aqui na própria capital, uma parceria, né, com as prefeituras e o estado de Goiás. O prefeito compraria o material bruto da construção das academias e o estado entraria com os reeducando, né, que hoje lá na agência prisional tem uma serralheria completa de alto nível, que dá para fazer todo esse trabalho. Então o prefeito entraria com o material, o estado entraria com a confecção das academias, né, e a gente calculando aí, fazendo essa parceria, você abaixa o preço de uma academia quase 70%. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. Em busca de aliados para entrar na corrida presidencial, o governador do Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, acabou dividindo a base do provável candidato do PSDB, o senador Aécio Neves. Integrantes dos dois partidos que deram sustentação aos tucanos nas duas últimas campanhas presidenciais, o DEM e o PPS, começaram a manifestar abertamente preferência pelo governador. O presidente do PPS, deputado federal Roberto Freire, já declarou publicamente sua simpatia pelo pernambucano e o convidou a discursar na abertura da convenção da sigla em abril. A movimentação começou a despertar preocupação entre aliados de Aécio. Eles temem que ele termine isolado na disputa se Campos conseguir o apoio dos dois parceiros históricos dos tucanos. O presidente do DEM, senador Agripino Maia, que participou da reunião em que os deputados da sigla defenderam a candidatura de Campos, acha que ainda é cedo para definições. Discretamente, o PPS começou a planejar uma estratégia mais ousada, a criação de uma nova sigla que poderia atrair descontentes do PSDB e de outros partidos para engrossar as fileiras do governador de Pernambuco. 7h14. O projeto quer unificar receitas médicas em todo o país. Foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado o projeto que pretende unificar as receitas médicas em todo o país. Atualmente, um paciente só pode comprar um remédio no estado em que a receita foi prescrita, o que pode dificultar o tratamento. A mudança seria para diminuir essa dificuldade, dando então uma validade nacional às receitas emitidas em qualquer parte do Brasil. Para a senadora Ana Amélia, a medida é positiva e vai diminuir a possibilidade de se interromper um tratamento. E eu mesma vivi essa experiência. Uma receita médica emitida em Porto Alegre não vale em Brasília. Então isso cria um problema especialmente para as pessoas pacientes que têm medicamentos de uso contínuo e às vezes termina o medicamento, está viajando e não pode comprar, tem que mandar buscar onde o médico fez a receita. Para Beatriz Vieira de Moura, farmacêutica especialista em saúde coletiva, a atitude é benéfica para os pacientes, mas é preciso se atentar para a segurança. Segundo ela, será necessário criar um sistema que concentre as informações de todos os profissionais. O paciente
claro que seria de grande ajuda, facilitaria, né? No entanto, teria que desenvolver, de certa maneira, mecanismos para que não haja problemas, porque a gente sabe que eles existem, como, por exemplo, falsificação de receita, falsificação de carimbo médico. O projeto, que foi aprovado na comissão do Senado, seguirá para a apreciação da Câmara dos Deputados. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 7h16. A Câmara analisa o projeto de lei do deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, que restringe a permanência de crianças e adolescentes em bares, restaurantes, lanchonetes ou qualquer local público após as 10 da noite. A proposta que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente encarrega o juiz da Vara da Infância e Juventude de justificadamente restringir essa permanência caso a criança ou adolescente seja desacompanhado dos pais ou responsáveis. O deputado lembra que vários municípios já adotaram a medida. O presidente de CPI elogia acordo que amplia acesso de mulheres à justiça. O Brasil terá, a partir de agora, mais uma forma de cumprir com os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, comemorou a deputada João Moraes, do PT Mineiro. A deputada é presidente da CPI mista que investiga a violência contra a mulher e parabenizou a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Ministério da Justiça e a Defensoria Pública da União, que assinaram nesta sexta-feira um termo de cooperação técnica que disponibiliza acesso gratuito e integral à justiça. O foco do projeto são as mulheres vítimas de violência, aquelas acusadas de sequestro internacional dos próprios filhos, as migrantes nas fronteiras secas e as estrangeiras presas. João Moraes destacou que o acordo vai beneficiar as mulheres em situação de risco e suas famílias, que por estarem longe não podem prestar a assistência necessária. A liberação de recursos nesta área responde a essa necessidade emergencial e cria um precedente muito positivo, que é ampliar as possibilidades de intervenção do Estado brasileiro em todas as situações em que as mulheres vivenciam violência. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Augusto Rossini, informou que hoje o número de mulheres estrangeiras encarceradas no Brasil é o dobro do número de homens na mesma situação. Augusto Rossini assinou o acordo representando o Ministério da Justiça. Para ele, o tratamento adequado de presos estrangeiros representa um equilíbrio entre a vigência da lei brasileira e o respeito aos direitos humanos. Nós queremos dar uma resposta para a presa estrangeira no sentido de que ela tenha os mesmos direitos que a presa brasileira. Vejam que o preso estrangeiro está numa terra estranha, com língua estranha, a despeito do crime que cometeu. Então o trato disso tem que ser um trato específico. E daí a preocupação do governo federal no sentido de trazer uma resposta, né, sem que isso também signifique impunidade. O termo de cooperação vai ter vigência de 2 anos. O acordo prevê a orientação das mulheres através do DISC 180 para que elas entrem em contato com a Defensoria Pública da União no caso de não terem condições de pagar um advogado. O acordo prevê ainda a capacitação de profissionais para o atendimento a essas mulheres. De Brasília, Carla Alessandra. 7h19. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, propôs que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realize um debate sobre a situação do BNDES. Para o senador, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vem sendo mal administrado na gestão do Partido dos Trabalhadores. Prova disso, segundo ele, é a queda de 10% nos lucros do banco no ano passado. Aloysio Nunes reclama que é preocupante a situação do BNVespar, subsidiária do banco que atua no financiamento da empresa. No ano passado, a subsidiária teve um lucro de 298 bilhões de reais, muito menor que os 4 bilhões e 300 bilhões de 2011. Houve uma queda de 93% no lucro do BNDESPAR. Ou seja, foram mais ou menos 4 bilhões a menos que entraram nos cofres do BNDES. Será que os técnicos do BNDES não se apercebem disso? Evidentemente que se apercebem. Seguramente esse tipo de mau negócio lhes foi enfiado goela abaixo pela direção do banco, por ordem do governo do PT. 7h20. O mundo em sua casa. Política internacional.
Não se espera que o novo Papa rompa com a visão da Igreja Católica sobre o divórcio, o aborto ou relações entre pessoas de mesmo sexo. Mas o tom da discussão entre os cardeais às vésperas do conclave é de mudança, segundo vaticanistas. Os cardeais estão descontentes com a administração da Igreja. O Vaticano está em meio a muitos escândalos, como documentos confidenciais do Vaticano vazados à imprensa e a recente renúncia do cardeal escocês que admitiu ter assediado sexualmente jovens padres. Um grupo de cerca de 40 religiosos brasileiros realizou na manhã de ontem uma caminhada pelas ruas de Roma até o Vaticano, uma forma de relembrar o tempo da Quaresma. A caminhada, que já acontece há cerca de 15 anos, costuma terminar na Praça São Pedro, no momento em que ocorre o Ângelus, benção dada pelo Papa todos os domingos. Nos últimos anos, o grupo costumava ser citado pelo Papa Bento XVI. Desta vez, a caminhada ocorre em um período sem Papa e teve como uma das intenções de suas orações o conclave e o próximo Papa. Lembrando que o conclave começa amanhã. E os prelados brasileiros que estão em Roma apontam o cardeal italiano Angelo Scola, arcebispo de Milão, como favorito para o conclave. Além dele, também aparecem com chances de conquistar um número expressivo de votos no primeiro escrutínio, o canadense Mark Kellett, que comandava a congregação dos bispos, e o brasileiro Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Kellett e Odilo podem surgir como candidato anti-Scola. Seria algo semelhante ao que ocorreu em 2005, quando o argentino Jorge Mário Bergoglio funcionou como candidato anti-Ratzinger. O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse estar quase convencido de que o mandatário venezuelano Hugo Chávez morreu devido a um envenenamento atribuído pelo boliviano ao imperialismo. O líder esquerdista boliviano somou-se assim às suspeitas lançadas pelo agora presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, que disse que o câncer que acabou com a vida de Chávez pode ter sido induzido. E um dia após o anúncio da data da eleição presidencial venezuelana, 14 de abril, e mesmo antes do início oficial da campanha, marcado para o dia 2, e da confirmação dos nomes dos candidatos à presidência, seguidores do presidente Hugo Chávez tomaram as ruas da capital Caracas neste domingo em campanha por Nicolás Maduro, indicado pelo próprio Chávez como seu vice-presidente. Os prováveis candidatos serão Maduro e Henrique Capriles, líder da oposição. 7h23. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Durante patrulhamento pelo Conjunto Veracruz em Goiânia, policiais militares flagraram um homem com 3 identidades falsas. Segundo a polícia, o rapaz, que não teve o nome divulgado, conduzia um veículo Vectra em atitude suspeita pela Avenida Senador Canedo quando foi abordado. No interior do carro, os militares encontraram os documentos falsificados. Todos possuíam a mesma foto, a do suspeito, porém com nomes diferentes. Ainda de acordo com a polícia, ao ser dada a voz de prisão pelo uso de documentos falsos, o rapaz ofereceu R$600 para ser liberado. E bandidos explodiram 2 caixas eletrônicos em uma agência bancária na madrugada deste domingo em Buriti Alegre, na região sul de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha arrombou a porta da unidade e colocou os explosivos nos equipamentos. Por questões de segurança, a agência bancária preferiu não informar a quantia levada pelos criminosos. De acordo com a Polícia Militar, peritos estiveram no local para recolher vestígios e dar início às investigações. Um homem de 38 anos foi preso por embriaguez ao volante na rua Vicente de Souza, no setor Expansu, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido ao Instituto Médico Legal para colher sangue e constatar se consumiu bebida alcoólica. Após confirmação, ele foi autuado e teve o veículo e carteira de habilitação recolhidos. Um jovem de 18 anos foi preso com 31 papelotes de crack na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Ele foi abordado por policiais e conduzido ao 4º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
Hoje é o último dia de inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de gestores de engenharia e assistentes da AGETOP. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet. São oferecidas 11 vagas para o cargo de gestor de engenharia e 22 vagas para o cargo de assistente de transportes e obras. Uma vaga é reservada para pessoa portadora de deficiência. A remuneração para os cargos é de R$ 1.500 a R$ 4.100, respectivamente. A seleção dos candidatos será realizada em 2 etapas, análise curricular e entrevista. Prefeitura de Goiânia promete asfaltar setor Irisville em 60 dias. A Prefeitura de Goiânia lançou neste sábado o asfalto que ligará o setor Irisville à GO 010. A pista terá 1.400 metros de comprimento e 9 de largura e deve beneficiar cerca de 300 famílias que vivem no bairro. Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Luciano de Castro, o prazo previsto para a conclusão da obra é de 60 dias. Ela inicia agora e tem um prazo de 60 dias para ser concluída. É uma obra que o prefeito Paulo Garcia tem com muita preocupação em atender bem essa população que adquiriram as casas aqui no Irisville e essa região que está crescendo muito para este lado da cidade. O prefeito Paulo Garcia salientou que um desvio já está pronto para não prejudicar os moradores durante a obra. De acordo com ele, também será providenciada a iluminação pública do local. Aqui nós vamos fazer a pavimentação asfáltica desta via, tem um pouco mais de 1 quilômetro, lá da GO 010 até aqui o conjunto Irisville. Haverá uma calçada, porque muitas pessoas transitam a pé por esses setores. Nós vamos fazer uma calçada larga de 4 metros e vamos aproveitar 1,20 m dessa calçada para introduzir uma ciclovia. E naturalmente, como há rede elétrica na região, eu vou determinar também que a iluminação urbana seja feita para que as pessoas tenham maior claridade e maior segurança para transitar por esta região. Segundo a Prefeitura, futuramente a pista que liga o Irisville à GO 010 deve ser duplicada. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Vai até o próximo dia 30 o período de cadastramento dos servidores da saúde em Goiás. O formulário já está disponível na internet e até o dia 30 de abril, os servidores da pasta devem fornecer informações detalhadas sobre a atuação profissional e competências individuais. De acordo com a gerente de desenvolvimento de pessoas da Secretaria Estadual de Saúde, Maria Carolina Ferreira, o cadastramento vai beneficiar o servidor. É necessário que a gente conheça a nossa força de trabalho em saúde, porque o cadastramento ele serve para fazer, a partir dele, para fazer processos seletivos, elaborar estudos e propostas de plano de carreira, cargos e salários, para fazer dimensionamento de recursos humanos nas unidades de saúde. Enfim, ele é base para estabelecimento de políticas e também de tomada de decisão de gestores. Outra iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde é o programa Vida Nova Aposentando de Bem com a Vida, que tem como objetivo oferecer suporte psicossocial aos futuros aposentados, evitando que a ociosidade afete a qualidade de vida daqueles que tanto contribuíram com a saúde da população, conforme explica Maria Carolina Ferreira. Nós vamos fornecer subsídio aos servidores com potencial de aposentadoria para que eles possam se preparar melhor para a aposentadoria. Porque o que a gente observa e tem estatísticas a respeito é que as pessoas aposentam e depois de um certo tempo, quando passar aquela euforia da aposentadoria, em torno de 6 meses mais ou menos, elas começam a entrar num processo de adoecimento se elas não tiverem outras ocupações. E até isso a gente está buscando junto ao SEBRAE e outras instituições, para ter outras ocupações, novas formas, ou de trabalho, ou de lazer, enfim, é preparar as pessoas para que elas cheguem na condição de aposentadoria com mais saúde, mais felicidade. Um levantamento feito pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas mostra que nos próximos 2 anos, cerca de 1.500 servidores da saúde devem aposentar. Mesmo com o cronograma de aposentadorias, a Secretaria Estadual de Saúde garante que não há déficit de profissionais, principalmente em razão do remanejamento de servidores das unidades administradas por organizações sociais. O lançamento do programa Aposentando de Bem com a Vida está previsto para o próximo dia 26 de março. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Vigilância Sanitária intensifica nesta semana a fiscalização em peixarias de Goiânia. De acordo com Eva Lúcia Espíndola, fiscal de saúde pública,
Vão ser verificados 120 estabelecimentos cadastrados e as peixarias localizadas nos grandes supermercados da cidade. Nesse período agora nós temos a Quaresma, né, que é tradição da Igreja Católica, a redução no consumo de carne vermelha, consequentemente o aumento do número de carnes brancas, né, os pescados em geral, principalmente o peixe. Com o aumento do consumo, aumenta-se também a compra pelos comerciantes, né, e aumenta o risco sanitário se esse produto não for bem acondicionado, não tiver nas condições de temperatura e armazenamento adequado, se não estiver sendo manipulado adequadamente. Eva dá algumas dicas que devem ser lembradas na hora de comprar o pescado. Em primeiro lugar, ele vai comprar esse pescado em estabelecimentos que têm alvará sanitário. Então, ele vai observar que o alvará sanitário ele tem de estar exposto, ele não pode estar guardado dentro do estabelecimento, ele tem que estar visível ao consumidor. Observado isso, dentro do estabelecimento ele vai ver as condições de armazenamento desse pescado, que são proteção contra poeira, sujidades, ele não pode estar exposto, o bacalhau, por exemplo, desfiado, ele não pode estar em bancas expostas, abertas à degustação, a saliva, a poeira, ele vai observar o pescado congelado, ele não pode estar sensível ao toque. Quando você aperta, ele tem que estar duro como pedra. 5 equipes de fiscais participam da operação, que vai até o dia 20 de março. Os estabelecimentos que não estão cumprindo as regras podem ser autuados e até interditados. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O PROCON também aumenta a fiscalização, só que nos restaurantes da capital. Alguns deles, no setor marista e centro, foram multados. A gerente de fiscalização, Aline Montalvão, explica por que o nome dos restaurantes localizados no centro e no setor marista não foram divulgados. Isso porque, em outras fiscalizações, como nos supermercados, o PROCON divulga o nome dos autuados. No caso desses supermercados, por já haver reincidência, não é somente uma vez. Como é a primeira vez que a gente está passando por esses estabelecimentos, a gente acaba resguardando aí o nome de cada um deles. Apesar de ter se lavrado o auto de infração e apreendido produtos vencidos, a gente dará uma maior agilidade aqui no nosso jurídico para que eles estejam sendo julgados, obedecendo aí os 10 dias de defesa que cada estabelecimento tem aí para apresentar para a gente. E aí, posteriormente ao julgamento, poderá ser divulgado aí o nome dos restaurantes. A escolha dos restaurantes, segundo o PROCON, é aleatória e não foi feita a partir de denúncia. O trabalho continua na próxima semana. Caso o consumidor sinta alteração nos alimentos que consome em restaurantes, basta ligar no fone 151 e fazer a denúncia. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. A Associação dos Caminhoneiros de Goiás torce para que a proposta de lei em tramitação no Congresso seja aprovada. Um projeto de lei do senador Clécio Andrade pretende destinar o dinheiro resultante das multas de trânsito para o financiamento de carteiras de habilitação de pessoas de baixa renda que queiram trabalhar como motoristas profissionais. O presidente da Associação dos Caminhoneiros de Goiás, Amin de Oliveira, acredita que a proposta favorece o setor de transportes que enfrenta deficiência de mão de obra qualificada. O Brasil cresceu muito e está fazendo muita qualificação de mão de obra. Foi muito feliz o senador de trazer esse projeto ao Congresso Nacional, porque eu reconheço tanto de motorista que está com necessidade de passar por uma CNH, como C, D, E, que possa dirigir um rodotrem, um bitrem, uma carreta maior, e não tem condições financeiras de trocar a sua habilitação. Isso vai fazer com que esse grande profissional, que possa ser uma pessoa que está entrando no ramo e que venha ter condições de ter uma habilitação, fazer uma troca de uma categoria B para a categoria D, E, D. A proposta define que seriam beneficiadas as pessoas com renda mensal de no máximo 3 salários mínimos. Os recursos para financiar a aquisição da carteira viriam de multas de trânsito que atualmente são utilizadas para financiar sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. CPI do trabalho escravo identifica como funciona aliciamento de bolivianos.
CPI do trabalho escravo discute com autoridades e empresários da Bolívia possíveis ações de combate ao tráfico de pessoas entre os dois países. Os deputados foram a La Paz e El Alto e se reuniram com representantes do governo, do parlamento, da Câmara Comercial e da Pastoral Operária. As agências que fazem a intermediação ilegal de trabalhadores da Bolívia para o Brasil são os principais focos de investigação da CPI. O deputado Amaury Teixeira, do PT baiano, integra a diligência da comissão e disse que foi possível entrevistar pessoas que já estiveram no Brasil e identificar como funciona o aliciamento de bolivianos. A polícia tem desbaratado algumas agências, mas elas são prazer instantâneo. Elas montam, se desmontam, deslocam-se de lugares, elas criam uma caracterização na intermediação. Tem agência aqui que cobra só para receber um telefone, que será a pessoa que vai lhe conduzir para o Brasil. Em quase um ano de investigação, a CPI já havia constatado a exploração ilegal de imigrantes sul-americanos, principalmente bolivianos, em fábricas de confecção de São Paulo. A maioria é de mulheres que eram confinadas em salas escuras em até 15 horas de trabalho sem condições de higiene. Além do aumento da fiscalização, o comando da CPI acredita que essa forma de trabalho escravo urbano pode ser combatida também pela responsabilização das grandes marcas que se utilizam dessa mão de obra ilegal. Em La Paz, o deputado Amaury Teixeira disse ter encontrado boa vontade das autoridades, do parlamento e dos empresários em promover ações integradas com o Brasil. Eles criaram aqui comitês, recentemente, enfermeiros, tem diversas estruturas, se interessaram muito por o nosso trabalho, por uma integração maior, por uma busca de solução. Porque os empresários aqui também são vítimas e eles estão perdendo mão de obra, porque eles treinam essas pessoas, depois elas estavam qualificadas, elas vivem para o Brasil, na área têxtil, na área de confecção, e eles têm interesse em formalizar todas as relações com o Brasil. O presidente da CPI, deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, o relator, deputado Walter Feldman, do PSDB paulista, e os deputados Ivan Valente, do PSOL paulista, e Osiel Oliveira, do PDT baiano, também integram a diligência da CPI do trabalho escravo na Bolívia. De Brasília, José Carlos Oliveira. 7h37. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Olá. Meu nome é Rádio Brasil Central AM. No dia 3 de março de 1950, eu nascia. Ainda me lembro bem. Era uma sexta-feira que ficaria marcada na história do rádio brasileiro. Durante todos esses anos, vivi revoluções, noticiei fatos que mudaram o rumo da humanidade, fiz as maiores coberturas esportivas e levei muita música para a casa dos meus amigos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Amigos que muitos chamam de ouvintes, mas para mim, ouvinte é mais que ouvinte. Ouvinte é o meu grande amigo. Olho o passado com orgulho, com a sensação de dever cumprido. Mas continuo preferindo olhar o presente e o futuro, oferecendo um jornalismo sério, a maior cobertura esportiva e a melhor programação musical. Nesse meu aniversário de 63 anos, eu, Rádio Brasil Central AM, agradeço sua amizade e sua companhia. Rádio Brasil Central AM,
63 anos de música, esporte e jornalismo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. O Botafogo é o campeão da Taça Guanabara. O time venceu o Vasco da Gama ontem por 1-0. Com o título, o Botafogo confirma a presença na final do Campeonato Carioca. No Rio Grande do Sul, o Internacional goleou o São Luís 5-0 e conquistou a Taça Piratini. O Goiás voltou a vencer o Vila Nova pelo Campeonato Goiano na abertura do retorno no estádio Serra Dourada. O Goiás, mais uma vez, saiu vitorioso diante de seu maior rival, Vila Nova, no Serra Dourada. Ontem, 2-0, um gol do Walter no primeiro tempo. E no finalzinho do jogo, Amaral de cabeça deu números finais ao jogo. 2 para o Goiás, 0 Vila Nova. Jogadores de folga nessa segunda-feira. E amanhã à tarde, na terça-feira, às 4 horas, acontece a reapresentação. O Goiás, que em 10 jogos venceu 8 e empatou 2. Tem a melhor campanha, o líder isolado do campeonato estadual. Está com 26 pontos conquistados até o momento. O Anderson Moreira não tem problema. Todo o elenco à disposição. O Goiás que volta a campo daqui uma semana contra o Anápolis no estádio Serra Dourada. O time completou ontem 32 jogos sem perder no estádio Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Vila Nova, que ainda não ganhou nenhum clássico neste campeonato, volta a treinar forte. O Vila Nova voltou a perder no Campeonato Goiano. Ontem, 2-0 para o Goiás no estádio Serra Dourada. Já disputou 3 clássicos nesta temporada e perdeu os 3. O de ontem, 2-0. O primeiro clássico do ano, 3-0 para o Goiás. E também já perdeu 1-0 para o Atlético. A reapresentação dos jogadores do Vila acontece hoje à tarde. E a rapaziada se prepara para o próximo compromisso no Goianão 2013. No próximo domingo, em Anápolis, contra o Grêmio Anápolis. O técnico Dario Pereira, que não vai contar com o zagueiro Rafael e o atacante Henrique Dias. Ambos receberam o 3º cartão amarelo e terão que cumprir a suspensão automática. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E pela primeira vez, um clássico entre Goiás e Vila Nova não contou com torcidas organizadas. Comenta Jair Cardoso, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Karina, bom dia a todos que nos ouvem. Olha, realmente, e foi uma tranquilidade no estádio Serra Dourada. Mostrou que o futebol não precisa de torcidas organizadas. Muito pelo contrário, sem elas, o estádio é mais seguro, é mais vibrante. Isso ficou provado. As 2 torcidas gritaram, vibraram, apoiaram as suas equipes, principalmente a do Goiás, que era em sua maioria. Mostrou realmente que o futebol precisa ficar sem essas torcidas organizadas, que na verdade não são torcedores. Muitas dessas torcidas organizadas são mantidas por dirigentes que fazem o que eles querem, principalmente vaiar jogadores, xingar treinadores e às vezes até atacar sedes dos clubes. Isso é verdade, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E mostrou realmente que as torcidas organizadas buscam violência. Tivemos agora recentemente a morte daquele torcedor boliviano por um torcedor do Corinthians, e mais ainda na semana passada, a agressão de torcedores contra jogadores do Palmeiras, porque perderam o jogo de 1-0 fora de casa, o que é um absurdo. E ontem, então, tivemos tranquilidade durante o jogo e também após a partida. Vale dizer também que a Polícia Militar montou um esquema muito bem montado, principalmente fora do estádio, onde acontece sempre as brigas. As torcidas organizadas precisam se conscientizar que eles têm que ir ao estádio para torcer, e não para brigar, não para agredir. Mais ainda, sem as torcidas organizadas, os pais de família vão com tranquilidade, levam seus filhos, principalmente os pequenos, que em breve serão aqueles torcedores que vão pagar ingresso. E as torcidas organizadas, além de, a maioria, não pagar ingresso, ainda afugentam os torcedores. Sobre o jogo, foi tranquila a vitória do Goiás. 2-0, foi um passeio. Mandou do início ao fim do jogo. Fez 2 gols e meteu 2 bolas na trave. Placar moral seria mais ou menos 3-0, 4-0,
porque o Goiás, alguns jogadores nem suaram a camisa para vencer mais um clássico. O Vila Nova, pobre Vila Nova, é um time fraco tecnicamente, muito mal treinado, porque não tem nenhuma jogada ensaiada, e o pior de tudo, o que o Vila Nova sempre teve ao longo dos anos: garra, disposição, vontade, amor à camisa. Esses jogadores atualmente não tem nada disso. Vimos ontem um time fisicamente muito mal e um time sem garra, sem disposição, que aceitou o domínio do Goiás do início ao fim. Parabéns ao Goiás, mais uma vitória no Clássico, líder absoluto do campeonato goiano, e com certeza deve buscar mais um título. E a torcida do Vila Nova, infelizmente, cabisbaixo, triste, e vamos esperar o que vai acontecer com o Vila Nova. Eu não vejo muitas esperanças. Talvez o time não fique nem entre os 4 que vão para a disputa do título. Jair Cardoso, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Comentarista de credibilidade, Jair Cardoso, obrigado. E termina hoje a primeira rodada do Campeonato Goiano de Futebol. O Atlético em campo hoje à noite contra a Aparecidense pelo Campeonato Goiano. E o técnico Valdemar Lemos só tem uma dúvida na escalação do time, na lateral. Principalmente na lateral esquerda. Descontente com o rendimento de Leonardo, John Lennon deve ser improvisado naquele setor, com Paulo Henrique entrando na lateral direita. O Atlético provável para o jogo desta noite, com Márcio, Paulo Henrique, Arthur Giareta e Lennon, Dodói Hernandes, Robinson, no ataque Pipico, Juninho e Ricardo Jesus. O Atlético consciente da boa situação no campeonato, uma vitória deixando o time lá em cima na tabela. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Catalão, o craque voltou a perder. Desta vez foi para o Goianésia, 2-0. Em Anápolis, o time da casa venceu o Rio Verde, 3-2. No sábado, o Grêmio Anápolis venceu o Itubiara, 2-0. O Goiás é o líder do campeonato com 26 pontos ganhos. Em segundo vem o Goianésia com 23. Em terceiro, a Aparecidense com 15. E em quarto, Vila Nova com 13 pontos ganhos. Quinto, o Grêmio Anápolis com 11 e em sexto, o Atlético também com 11 pontos ganhos. Na faixa de rebaixamento, Itubiara com 9 pontos ganhos e o craque com 4 pontos. 7h47. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes ao Brasil Central. Olha, muita violência nas rodovias goianas nas últimas 24 horas, com 44 acidentes, 30 feridos e 5 mortos. Os acidentes mais graves, um aconteceu na noite passada na BR-070 em Aragarças, não temos muitas informações. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa morreu, não tem dados nem do veículo nem da vítima, porque quem presta assistência lá naquela região é o posto de Rio Verde. Só de deslocamento de ida é 4 horas e não há comunicação via rádio. Colisão frontal na GO 510, quilômetro 3,5, entre Joanápolis e Anápolis. Motoplaca KDV 3445 de Anápolis. O condutor Antônio Edmilson Maia, vítima fatal. O veículo, segundo o veículo envolvido, não foi identificado porque fugiu. Saída de pista na GO 320, quilômetro 10, entre Jandaia e Indiara. O veículo não foi identificado. Os condutores Jerônimo José Nogueira, vítima fatal, e Otair José Nogueira, também vítima fatal.
Colisão traseira GO 330, quilômetro 45, entre Catalão e Pameri. O veículo não foi identificado porque fugiu. O segundo veículo, moto, placa KEI 2081 de Catalão. O condutor João Cardoso de Oliveira, vítima fatal. E vocês puderam notar aí o grande número de mortos envolvidas em acidentes, principalmente nos acidentes noturnos nas rodovias. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O economista analisa os reflexos da desoneração dos impostos federais da cesta básica ao consumidor. A expectativa é de que, sem os impostos federais, os preços dos produtos baixem nas prateleiras dos supermercados e que reflita de maneira positiva e direta no bolso do consumidor, principalmente o de baixa renda, como explica André Scherer, professor de economia da PUC do Rio Grande do Sul. Acho que é difícil a gente imaginar sobre quanto isso vai impactar realmente. No entanto, a gente pode esperar, alguns esperam até uma redução de 6% no valor da cesta básica como um todo, né? É importante a gente salientar que os alimentos iam subindo muito no último ano de 2012. Os alimentos foram um dos produtos, um dos setores que pressionou a inflação no Brasil. Hoje os preços são livres, né? As grandes cadeias de supermercado acabam dominando essa distribuição nas grandes cidades, principalmente. Mas sempre há a pressão das importações, há a pressão da parte da concorrência entre alguns desses produtos, dos fornecedores de alguns desses produtos. Eu acredito que, evidentemente, não integralmente, mas algum reflexo isso vai ter sobre o custo da alimentação e da cesta básica, beneficiando assim esses consumidores de mais baixa renda. Com a redução total na cobrança de PIS/COFINS e IPI em 16 produtos da cesta básica, o governo abre mão de 7,3 bilhões de reais por ano em impostos. O economista André Scherer fala sobre o possível alívio no bolso do consumidor e nos cofres públicos. Quais serão as consequências? O governo pode abrir mão desses recursos na medida em que ele vem pagando taxas de juros menores, né? A taxa de juro real no Brasil de rolagem da dívida hoje está em torno de 1%. Tem uma inflação em torno de 6% e uma taxa de juro de 1,25%. Esse espaço é que vem sendo utilizado pelo governo para realmente conseguir fazer essas desonerações sem que isso afete as contas públicas de uma forma mais desastrosa. A medida já está valendo desde a publicação em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira. Os produtos desonerados são carnes, bovina, suína, aves, peixes, ovinos e caprinos, café, óleo, manteiga e açúcar. 3 produtos de higiene pessoal entraram na cesta básica com taxa zero desses impostos: sabonete, papel higiênico e pasta de dentes. Os outros itens, como arroz, feijão, leite integral, farinhas, batata, legumes, pão e frutas, já estavam livres das alíquotas. A presidente Dilma Rousseff anunciou ainda que a partir de 15 de março o governo adotará novas medidas de defesa do consumidor, fiscalizando com mais rigor e aplicando multas mais adequadas. Agora são 7h53. Preço da terra em Goiás registra aumento. Nos últimos 10 anos foram mais de 200%. Mas existem áreas mais caras. Por exemplo, o hectare em Goiatuba chega a R$ 16.200 e em Rio Verde a R$ 20 mil. Leonardo Machado, que é assessor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, explica as principais razões da alta. A questão da expansão dos grãos, dos preços dos grãos principalmente, com o aumento dos preços dos grãos, você tem um aumento do preço da terra. A questão da demanda pela terra, né? A questão também das leis ambientais, que fazem com que dificulte a abertura de novas áreas, a questão da cana-de-açúcar, que demanda por terra também, concorre com a terra, com os grãos. Então você tem todos esses fatores que fazem com que o preço da terra se eleve muito, muito rápido, nas regiões mais formadas de agricultura, né? Para a próxima década, a projeção é a seguinte: se a demanda por grãos como soja e milho aumentar, então automaticamente vai pressionar o preço das terras agricultáveis. Leonardo Machado explica por que alguns produtores já estão buscando terras em outros estados. O sudoeste do estado é uma região mais procurada, principalmente a região da Chapada Verde, que é uma região mais alta e mais plana, passando para essa região do sul, do sudeste e do entorno de Brasília, que são as regiões mais consolidadas, né? Tanto que os produtores de lá tem começado a buscar terras em outras fronteiras agrícolas, como a região do Vale do Araguaia. Alguns têm ido para o Tocantins, para a região do Maranhão, Piauí, à procura de terras mais baratas, porque realmente em Goiás valorizou-se muito o pedaço de chão. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h55. O consumidor ganha cartilha que alerta para os riscos de golpes. A Proteste, Associação dos Consumidores, lança nesta segunda-feira a cartilha contra as supostas pegadinhas que o consumidor está sujeito a passar em diversos tipos de serviços, como cartões de crédito, contas de bares e restaurantes e serviços imobiliários e de lojas. David Passada, advogado da Proteste, especialista em direito do consumidor, explica que a cartilha está sendo lançada nesta que é a Semana do Consumidor, já que o Dia do Consumidor é comemorado no dia 15 de março. A Proteste está lançando essa cartilha em homenagem ao mês em que se comemora o Dia do Consumidor e o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. São alertas para evitar os artifícios utilizados na oferta de serviços e produtos e que podem acarretar os mais variados problemas. Um total de 14 páginas que relacionam os cuidados para tentar driblar as tentativas de engodo, de engano. E a cartilha estará disponível no site da Proteste e engloba os mais variados assuntos. David Passada afirma que a cartilha reforça a importância do consumidor se manter sempre informado sobre seus direitos. A informação é a arma mais importante que ele possui para evitar ser enganado numa relação de consumo. Somente conhecendo os seus direitos, o consumidor poderá exercê-los de uma forma diligente. Então, a cartilha ela desempenha um importante papel educativo e de orientação. A cartilha, que também possui vídeos mostrando como o consumidor pode evitar essas pegadinhas de consumo, está disponível no site www.proteste.org.br. De São Paulo, Bruno Carneiro. Agora são 7h56. Bares da capital aguardam decisão para suspender a cobrança de 10% no valor final das contas. Para não pagar a gorjeta embutida na conta, porém, o consumidor terá que esperar pela decisão da Abrazel, uma vez que a cobrança é legal, afirma o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás, Rogério Rocha. A cobrança hoje é legal, embasada na Lei 8334/2005, Lei Municipal, Lei de Goiânia. As empresas, os estabelecimentos comerciais podem cobrar 10% dos consumidores. Como é que fica o consumidor quando for algum bar? Ele tem algum direito de não querer pagar essa taxa? Olha, existem estabelecimentos que não cobram essa taxa, não é? Então, ao consumidor dada a faculdade, escolher o estabelecimento que ele preferir. Todavia, o estabelecimento que informar a cobrança dos 10% e é baseado na lei municipal, o consumidor deve pagar, sim. Deve pagar porque o estabelecimento faz essa cobrança e, logicamente, embasada na lei que ainda está em vigor. Mesmo com a legalidade, os bares e restaurantes têm a obrigação de informar, por meio de cartazes ou no cardápio, sobre a exigência da cobrança. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. Mega Sena. Somente uma aposta acertou as 6 dezenas e levou o prêmio do sorteio de final de semana da Mega Sena. As dezenas sorteadas pelo concurso 1475 foram 12, 13, 37, 44, 48 e 51. De acordo com a Caixa, a aposta premiada vai levar 16 milhões de reais. Outras 111 apostas acertaram a quina e vai receber R$20 cada uma. De acordo com a Caixa, 9.065 apostadores acertaram 4 dezenas. O prêmio para cada um deles é de R$354. Obviamente que esse prêmio aqui da quina deve ser bem superior aos R$20 informado aqui. O cantor Zé Ramalho, de 63 anos, recebeu alta após permanecer 5 dias internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O músico se recupera de uma cirurgia cardíaca realizada no início da semana. O também cantor Emílio Santiago, de 66 anos, permanece internado no Samaritano desde a manhã de quinta, após sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC do tipo isquêmico, em que não há hemorragia. Ele está no centro de tratamento intensivo e inspira cuidados. O bacharel em Direito e jornalista Rodrigo Neto foi assassinado na noite de sexta-feira em Ipatinga, Minas Gerais. O repórter da editoria de polícia foi baleado 2 vezes por 2 homens em uma motocicleta quando entrava em seu carro após deixar um restaurante. O jornalista foi apresentador de um programa policial em uma rádio da cidade. Antes de morrer, Neto havia se transferido para o jornal Vale do Aço, onde era editor também de polícia. Segundo o jornal, o repórter já havia sido ameaçado anteriormente. Agora são 7h59.
Cientistas da Agência Espacial Americana recalcularam a idade da estrela mais velha já descoberta, conhecida como Estrela Matusalém. Eles calculam que a estrela possua 14 bilhões e 500 milhões de anos. Estimativas anteriores informavam que a estrela poderia possuir 16 bilhões de anos, segundo a NASA. O novo cálculo foi feito usando observações feitas pelo telescópio Hubble. E uma última notícia, Karine. Com o objetivo de melhorar a mobilidade do fluxo de veículos na capital, a Prefeitura de Goiânia inicia hoje, a partir das 9 horas, o viaduto da Rua 88 com a Marginal Botafogo. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o trânsito não será interrompido no local. E as obras devem durar até o final deste ano. E termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.